Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje vou falar sobre uma das fontes de inspiração para The Witcher que talvez você não conheça. Então, dê um trocado pro seu bruxo e vamos começar. Mas enfim, qual seria essa inspiração? Bem, ela se refere à relação de Geralt com Ciri. E claro, aqui fica o aviso, caso você não queira tomar spoilers, vale a pena parar de ouvir, já que irei falar de coisas que acontecem na história. Mas vamos lá, essa inspiração, na realidade, vem mais da história de como Ciri se torna a criança surpresa de Geralt, e toda a questão da lei da surpresa. E eu encontrei outras referências no mundo de The Witcher que mostram que essa história em específico provavelmente estava na cabeça do autor quando ele criou tudo o entrelace entre Pavetta, Geralt, Duni, Calante e Ciri. E se trata naturalmente de um conto de fadas. Afinal, para quem não sabe, The Witcher busca sim muitas inspirações na mitologia europeia, bebendo muito também da mitologia nórdica, mas a maioria das histórias envolve mesmo versões dos contos de fada da Europa medieval, que o autor, adaptou para o seu mundo. E é justamente por isso que algumas coisas nos soam familiares. E é claro que ele usa as versões mais sombrias desses contos, que são realmente sombrias, e não a versão Disney deles. Aliás, pensem bem na Ciri, com seu poder incontrolável, seus cabelos brancos e com pais que morreram em um acidente de navio. Parece quase um resumo da vida da Elsa, do Frozen, não é mesmo? Pois é, os contos de fadas estão ali em The Witcher, que veio bem antes de Frozen, só pra deixar claro. Mas enfim, o conto sobre o qual quero falar aqui é o que envolve o demônio Rumpelstiltskin, que muitos devem conhecer, que se não me engano ele aparece no Shrek, mas vou contar mais a fundo a história dele aqui, para que então as relações entre a sua história e a história de Geralt e Ciri fique mais clara. E vou mostrar também onde há mais referências disso na ambientação do The Witcher. Tem umas coisas bem legais. E quem é Rumpelstiltskin, então? Bem, ele é um demônio da cultura germânica que possui uma história bem interessante. Nela, temos um moleiro que, para impressionar o rei, afirma que sua filha é capaz de fiar palha e transformá-la em ouro. O rei então pede que lhe tragam sua filha, coloca em um quarto com uma roda de fiar e diz que na manhã seguinte, se ela não tiver transformado a palha em ouro, ela será executada. A mulher, naturalmente, fica desesperada, mas um demônio aparece para ajudar. Em troca de seu colar, ele transforma a palha em ouro para ela, o que impressiona o rei. Ele então coloca em uma sala ainda maior, com mais palha, e ordena que ela repita o feito. O demônio novamente a ajuda, dessa vez em troca de seu anel. No terceiro dia, o rei a coloca mais uma vez em uma sala maior e com ainda mais palha. No entanto, ele promete que se a mulher transformar tudo em ouro novamente, ele irá se casar com ela. Dessa vez, porém, ela não possui algo de valor o suficiente para agradar o demônio. Ele então a faz prometer lhe dar o seu primeiro filho com o rei. E ela aceita, por desespero e por não saber se isso algum dia aconteceria. Mas, é claro que acontece. Ela tem um filho e o demônio vem buscá-lo. A rainha então chora e se desespera. E o demônio decide fazer um trato. Diz que se ela adivinhar o seu nome em 3 dias, ela se livra de sua promessa. E a rainha tenta todos os nomes possíveis, mas não adivinha o nome do demônio. Até que no terceiro dia, em um passeio pelas montanhas, ela escutou o demônio cantando em um bosque e nessa canção ele disse seu nome, Rumpelstiltskin. No fim do terceiro dia então, ela disse o seu nome corretamente e o demônio se enraiveceu. E aqui temos versões diferentes. Uma em que ele bate seu pé tão forte no chão que gera um terremoto e ele cai para sua morte. Em outras versões, ele fica com o pé preso e, ao tentar se soltar, parte-se ao meio. Enfim, é uma história muito legal e muito marcante, mas, como vocês podem ver, tem tudo a ver com a lei da surpresa e a história de Ciri e Geralt. É claro que não são os exatos mesmos detalhes, mas temos um momento em que Duni apenas consegue se casar com Pavetta porque Geralt os ajudou, como Rumpelstiltskin ajudou a filha do moleiro, e ele pede então a lei da surpresa, que acaba lhe dando direito sobre seu primeiro filho. Isso me fez pensar,
Parece que temos aqui de fato a história de Rumpelstiltskin como uma inspiração para essa trama central de The Witcher, e é uma história de que particularmente sempre gostei. E é sempre bom vermos como as diferentes mitologias, histórias e contos de fadas podem nos ajudar a criar coisas super legais. Só que eu queria ter certeza, será que tem mais indícios de que houve essa inspiração por parte do autor? E creio que sim. Há no mundo de The Witcher uma segunda história interessante envolvendo a Lei da Surpresa, que envolve um gnomo de nome Rumpelstiltskin. Aqui fica bem clara a influência. Nessa história, o gnomo de nome Rumpelstiltskin ajuda Zivelina a chegar ao trono de Metina, e ele a faz prometer seu primogênito a ele. No entanto, na hora de cumprir a sua promessa, ela utiliza magia e o bane. Como resultado da quebra dessa promessa, a rainha e a criança morrem por causa da praga, e essa história, no universo de The Witcher, é contada para avisar os outros de que não se deve quebrar a lei da surpresa. E, bem, é exatamente o que vemos acontecer em The Witcher, não é? Calanthe se nega a dar sua neta Geralt e o resultado é a invasão de seu território, a dominação de seu povo e também a sua própria morte. Enfim, quis falar um pouco dessas inspirações para vocês, para que isso talvez ajude vocês a criar suas próprias histórias, usando muitas fontes como inspiração. E é isso. Um grande abraço aí, pessoal.